Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 28 de abril. O ministro Marco Aurélio determina que o governo federal adote medidas para realizar o censo neste ano. Para o ministro do STF, cancelar o estudo por falta de verbas contraria a Constituição. Esse é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. Por unanimidade, plenário do Supremo aceita a denúncia e deputado federal Daniel Silveira vira réu por atos antidemocráticos. Vice-presidente do STF dá 10 dias para que a União apresente plano de compra e distribuição de kit intubação. Tribunal Regional Federal da 4ª Região revoga a prisão do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O ministro Marco Aurélio determinou que o governo federal adote medidas para realizar o censo demográfico. Para este ano, a pesquisa foi cancelada e, por lei, deve ser feita a cada 10 anos. No ano passado, o estudo foi adiado por causa da pandemia de Covid-19. O ministro Marco Aurélio atendeu ao pedido do governo do Maranhão. Na semana passada, o Ministério da Economia divulgou o cancelamento do censo em 2021 por causa de um corte de 97% no orçamento. A verba caiu de 2 bilhões para 53 milhões de reais pela sanção do presidente da República. Na decisão, o ministro afirmou que a União e o IBGE, ao deixarem de realizar o estudo em razão de corte de verbas, descumpriram o dever específico de organizar e manter os serviços oficiais de estatística e geografia de alcance nacional, previsto na Constituição de 1988. Ameaçam a própria força normativa da lei maior. O ministro Marco Aurélio disse que a atuação dos 3 poderes é imprescindível no caso e que cabe ao Supremo impor providências para viabilizar o censo. O ministro determinou que a União e o IBGE adotem as medidas para a pesquisa demográfica. O censo é um amplo estudo sobre a população brasileira e serve de base de dados para políticas públicas e a distribuição de recursos a estados e municípios. O plenário do Supremo Federal aceitou denúncia contra o deputado federal Daniel Silveira, preso em fevereiro por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Com isso, o parlamentar se torna réu em ação penal que apura crimes previstos na Lei de Segurança Nacional e crime de coação no curso do processo por usar de violência ou grave ameaça contra autoridades por interesse pessoal. Daniel Silveira foi preso depois de divulgar vídeos na internet em que ameaça ministros do Supremo Tribunal Federal, defende o retorno do AI-5, o ato mais severo da ditadura militar, e incita a animosidade entre as Forças Armadas e o STF. O vice-procurador-geral da República, ao defender no plenário do Supremo o recebimento da denúncia, chamou a atenção para a gravidade dos supostos crimes, que foram potencializados pelo uso das redes sociais. Esta corte já sofreu atentados a partir de provocações de internet. Não se trata aqui de algo hipotético, algo imaginário, é algo factível. Esta onda de ódio por algoritmos polarizadores, que fazem com que pessoas ganhem votos neste campo, é o limite que foi gravemente transposto. O advogado do parlamentar falou que eventuais excessos devem ser apurados, mas contestou a acusação de que teria havido grave ameaça. A defesa pediu que a prisão domiciliar, que Silveira cumpre desde março, seja substituída por medidas cautelares. Os excessos têm que ser apurados de acordo com o que está positivado na lei, com o que está vigente, e não com o que é extraído de um exercício de elasticidade para poder tatuar uma gravidade que efetivamente não existe. Existe uma desproporcionalidade na manutenção da prisão com o que efetivamente está sendo apurado. O relator, ministro Alexandre de Moraes, explicou que as condições da prisão não estavam em análise. O ministro afirmou que a denúncia cumpre os requisitos exigidos por lei, como a exposição do fato criminoso, a qualificação do acusado, a classificação do crime, além da justa causa para a ação penal. A denúncia descreve minuciosamente as condutas do denunciado que teriam tipificado a infração penal. O título do vídeo postado por um parlamentar cuja missão é defender a própria Constituição, a democracia. Na ditadura você é livre, na democracia é preso. E nesse vídeo há
várias ofensas, várias ameaças, graves ameaças, no sentido de incitar a prática do crime, de tentar realmente fazer com que a população impeça o livre exercício do Poder Judiciário. Alexandre de Moraes rebateu os argumentos do uso da imunidade parlamentar e da liberdade de expressão para justificar os atos de Daniel Silveira e lembrou que há limites para o exercício de direitos. A Constituição não permite a propagação, principalmente a partir de ofensas e graves ameaças, de ideias contrárias à ordem constitucional, ao Estado democrático, nem tampouco a realização de manifestações nas redes sociais, incitando, por meio de violência, o rompimento do Estado de Direito. Liberdade de expressão não se confunde com anarquia, desrespeito ao Estado de Direito e uma total possibilidade da defesa, principalmente por parte de um parlamentar, da defesa da volta da ditadura, do fechamento do Congresso Nacional, do fechamento do Supremo Tribunal Federal. A Constituição consagra liberdade de expressão dentro do binômio liberdade com responsabilidade. O entendimento do relator foi seguido pelos demais ministros e a denúncia contra o deputado foi aceita por unanimidade. Daniel Silveira se torna réu em ação penal por coação e ameaça contra ministros do Supremo e por incitar a animosidade entre as Forças Armadas e o STF. O parlamentar vai continuar preso em regime domiciliar, monitorado por tornozeleira eletrônica. E o plenário do Supremo também começou a julgar hoje a ação que discute o prazo e validade de patentes no Brasil. Sobre isso a gente vai conversar com a consultora jurídica Karina Zucolotto. Oi, Karina. Boa noite. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Os ministros deram início ao julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade que questiona um dispositivo da Lei de Propriedade Industrial de 1996, mas que houve um pedido recente do Procurador-Geral da República para uma decisão liminar que foi concedida pelo relator Dias Toffoli no início do mês de abril, mais especificamente no dia 7 de abril, para suspender os prazos previstos no parágrafo único do artigo 40 para modelos de utilidade e para invenções em relação a processos farmacêuticos e também em relação a patentes de produtos, materiais ou equipamentos de uso na saúde. Segundo o ministro Dias Toffoli, foi aceito o pedido do Procurador-Geral da República, a princípio, no sentido de que esses prazos previstos no parágrafo único teriam uma duração indeterminada, o que contrariava a Constituição Federal, lá previsto no artigo 5º, já que estabelece uma temporariedade no prazo de concessão de patentes. E que, para o Procurador-Geral da República, isso pode ser absolutamente prejudicial. Por exemplo, neste momento em que nós estamos vivendo uma crise pandêmica causada pela Covid-19, em que a indústria farmacêutica detentora dessas patentes não abririam espaço para outras indústrias para a criação de medicamentos genéricos, por exemplo, para combate à pandemia, à Covid-19, a essa contaminação. Então, a urgência na decisão dos ministros do Supremo vem justamente nesse sentido. O julgamento começou hoje, embora esse tema estivesse já na pauta de julgamentos há umas 2 semanas, mas não houve espaço para o início do julgamento. O ministro Dias Toffoli disse que, embora já tenha divulgado o seu voto para os demais ministros, ainda não proferiu o seu voto. Vota amanhã o ministro Dias Toffoli e os demais ministros devem acompanhar. Hoje a sessão foi aberta apenas com o relatório e a sustentação oral de 15, pelo menos, Amit Cury, mais o Procurador-Geral da República. Então, amanhã, esse deve ser o tema no Direto do Plenário. A gente vai acompanhar tudinho aqui, William. Obrigado pelas informações, Karina. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, revogou a prisão preventiva do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, em processo relacionado à Operação Lava Jato. Por unanimidade, os desembargadores da 8ª Turma do Tribunal derrubaram a medida decretada pela 13ª Vara Federal de Curitiba em outubro de 2016 e determinaram a retirada da tornozeleira eletrônica. O ex-parlamentar segue proibido de deixar o país, devendo entregar todos os seus passaportes. Mesmo com essa decisão, Eduardo Cunha segue em prisão domiciliar por causa de outra prisão preventiva decretada no âmbito da Operação Sepsis.
A ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF, determinou ao governo federal que apresente um plano em até 10 dias para a compra e distribuição de insumos do chamado kit intubação. A ação foi proposta pelo estado da Bahia para que a União, por meio do Ministério da Saúde, adquira os medicamentos que fazem parte do kit intubação e são fundamentais aos pacientes graves com Covid-19. A ministra Rosa Weber, relatora do processo, determinou que o governo federal apresente no prazo de até 10 dias um planejamento detalhado das ações em prática e das que pretende adotar com o objetivo de garantir o suprimento dos insumos do kit intubação. O plano deverá conter o nível atual dos estoques de medicamentos, a forma e a periodicidade do monitoramento dos estoques. Também precisa incluir a previsão de aquisição de novos medicamentos, a distribuição dos insumos, os critérios que adotará para distribuir os insumos às unidades hospitalares e a forma pela qual dará ampla publicidade ao planejamento e à execução das ações. Um grupo de parlamentares pediu que o Supremo impeça o senador Renan Calheiros de integrar a CPI da pandemia. No documento, os senadores Jorginho Melo, Marcos Rogério e Eduardo Girão argumentam que o atual relator da comissão não pode participar porque é pai do governador de Alagoas, Renan Filho, que pode vir a ser um dos alvos da CPI. O mesmo argumento é apresentado para pedir o impedimento do suplente de Renan na comissão, o senador Jardim Barbalho, que é pai do governador do Pará, Helder Barbalho. O ministro Ricardo Lewandowski é o relator do pedido feito pelos parlamentares. E no STJ, o presidente do tribunal suspendeu decisão que determinava a criação de postos de vacina em Cuiabá que estavam em desacordo com o plano de imunização do município. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu nesta quarta-feira uma decisão que obrigava o município de Cuiabá a criar 10 novos postos de vacinação contra a Covid-19, não previstos no plano de imunização da capital mato-grossense. No âmbito da ação civil pública que contestou a organização da vacina no município, o juízo de primeira instância determinou a criação dos novos postos para atendimento de idosos em 3 dias úteis, indicando em quais bairros seriam instalados e como deveria ser executado o serviço. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Prefeitura entrou com pedido de suspensão no STJ, onde afirmou que a medida é contrária ao plano de imunizações já estruturado. Humberto Martins destacou que o plano de imunização municipal foi implantado com base em critérios técnicos e que o município informou ter aplicado 75% das doses que lhe foram enviadas, número superior à média nacional. Ao suspender a decisão, o presidente do STJ afirmou que, se tratando da pandemia, não se pode retirar dos atos administrativos do Poder Executivo a presunção de legitimidade ou veracidade, porque isso pode desordenar a lógica de funcionamento do Sistema Único de Saúde, o SUS. E veja a seguir, a ministra Carmen Lúcia absolve homem preso por tentar furtar sacos de lixo reciclável. Voltamos já. A Constituição Federal de 1988 é importante, pois retoma um modelo político-jurídico focado na democracia e nos pressupostos de liberdade e igualdade, que também fundamenta o Estado democrático de direito e os anseios do povo brasileiro. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, absolveu um homem que tentou furtar sacos de lixo reciclável. Na decisão, a ministra destacou que ele vive em situação de rua e a revender os materiais no valor de R$30 para comprar comida. Os detalhes com a repórter Viviane Novaes. O caso é o seguinte: um homem pulou o muro de uma cooperativa de reciclagem em Ibaté, no estado de São Paulo, e tentou levar 2 sacos de lixo. Ele foi preso em flagrante e depois a prisão foi convertida em preventiva. O processo passou por várias instâncias da Justiça até chegar ao Supremo. De acordo com a ministra Carmen Lúcia, verifica-se estar a pessoa em situação de rua, em questionável vulnerabilidade econômica e social, sendo reduzido o grau de reprovabilidade da conduta. A ministra afirmou que, evidenciada a insignificância penal dos efeitos antijurídicos do ato tido por delituoso, é desproporcional à imposição de sanção penal e, mais ainda, a decretação da prisão preventiva em pleno período de pandemia do novo coronavírus.
A ministra Carmen Lúcia absolveu o homem e revogou a prisão preventiva. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a inclusão do nome de devedor em cadastros de inadimplentes se estende também às execuções fiscais. Em julgamento de recursos especiais repetitivos, a primeira sessão do STJ estabeleceu que nas execuções fiscais, o juiz deve, a pedido do credor, autorizar a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. A tese fixada pelo colegiado foi a seguinte: o artigo 782, parágrafo 3º do Código de Processo Civil é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema Serasa-Ajude, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na certidão de dívida ativa. Com a decisão, voltam a tramitar os agravos de instrumento nos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, os recursos especiais e agravos em recurso especial sobre o mesmo tema, que haviam sido suspensos até a solução da controvérsia. A primeira sessão do STJ não havia determinado a suspensão das execuções fiscais, caso o exequente optasse pela inscrição nos cadastros negativos por próprios meios. Durante o julgamento, o ministro Og Fernandes, relator dos recursos especiais, apontou que os entes públicos, além de poder incluir o nome do devedor fiscal em cadastros de inadimplentes, têm a faculdade de fazer o protesto da certidão de dívida ativa em cartório, medida que tem sido mais utilizada por ser mais barata e ter um sistema totalmente eletrônico. O relator afirmou ainda que o judiciário determina a negativação por meio do Serasa-Ajude, sistema gratuito e totalmente virtual, regulamentado por termo de cooperação técnica firmado entre o Conselho Nacional de Justiça e a Serasa. Também no STJ, agora na quarta turma do tribunal, uma entidade de previdência privada foi dispensada de pagar seguro por morte à família de um homem que ficou inadimplente por 7 anos. A família do falecido reconheceu perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a falta de pagamento nos últimos 7 anos, mas apontou que o contrato foi corretamente quitado durante os 41 anos anteriores e sustentou que, independentemente do prazo decorrido sem pagamento, a interpelação prévia do devedor, que não ocorreu, seria indispensável para caracterizar a mora. De acordo com a família, o contratante teria deixado de pagar as parcelas mensais por ter sido afetado pelo mal de Alzheimer. Além disso, o contrato não poderia ser rescindido unilateralmente por se tratar de relação de consumo. As alegações não foram acolhidas pelo tribunal de origem, o qual entendeu que o prazo de 7 anos impede que o cancelamento sem prévia notificação seja considerado abusivo. No STJ, o relator do recurso especial, ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou que no caso analisado não se trata de mero atraso, pois o contratante adotou comportamento incompatível com a vontade de dar continuidade ao plano de pecúlio. Para os ministros da quarta turma, seria contrário ao princípio da boa-fé entender que o contrato não estaria encerrado após tanto tempo sem pagamento. Com isso, o colegiado considerou legítima a recusa de uma entidade de previdência privada ao pagamento de pecúlio por morte à viúva e aos filhos de segurado, que deixou de quitar as parcelas contratadas nos últimos 7 anos que antecederam sua morte. E no próximo bloco, contrato sem licitação para a gestão de estacionamento rotativo em Tubarão, Santa Catarina, continua suspenso. É depois do intervalo. A atual Constituição, com seu vigor de justiça e soberania, estabeleceu ao legislador intrínsecas limitações ao poder tributário, o que se subsume à própria garantia de direitos individuais do contribuinte, cuidando das vedações que o legislador infraconstitucional há de reverenciar. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, recebeu hoje deputadas federais da Frente Digital para discutir a criação de juizados especiais para crimes cometidos pela internet. As deputadas Margarete Coelho, Luísa Canziani e Celina Leão apresentaram ao ministro Luiz Fux uma proposta para a criação de juizados especiais digitais
para agilizar o julgamento de crimes cibernéticos. O encontro foi para discutir a participação do STF no projeto. É um assunto que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, com a digitalização da nossa economia, com as relações hoje, muito no âmbito da transformação digital, e aí a importância da gente regulamentar e garantir um juizado especial digital. Os crimes na internet, eles exigem uma agilidade e uma especialidade e uma renovação constante. Então, um juizado especializado em causas referentes a crimes na internet, ele tem uma lacuna legislativa que nós precisamos que o Poder Judiciário, né, envie à Câmara esse projeto de lei, já que por o devido processo legislativo, cabe a eles a iniciativa. Também foi levada a proposta que introduz no Código Penal dispositivos legais sobre crimes contra o Estado Democrático de Direito. O ministro demonstrou todo interesse em dialogar, né, e também discutir a respeito do projeto de lei que irá, do substitutivo de projeto de lei que criará os crimes, estabelecerá os crimes contra o Estado Democrático de Direito, bem como com o Código de Processo Eleitoral, que tem um diálogo muito próximo com o chamado Código Fux, né, que é o Código de Processo Civil, que é usado subsidiariamente pela Justiça Eleitoral. Contrato feito sem licitação para a gestão do estacionamento rotativo na cidade de Tubarão, em Santa Catarina, vai continuar suspenso. A decisão foi tomada pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins. O município de Tubarão contratou sem licitação a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, para administrar o estacionamento rotativo da cidade. O contrato foi suspenso por liminar do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sob o argumento de ter havido fraude à obrigatoriedade de licitação. No STJ, o município catarinense apontou que a operação do sistema rotativo de vagas de estacionamento é de competência do município e argumentou ainda que a paralisação do serviço poderia causar perdas de arrecadação e de empregos. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, indeferiu o pedido de suspensão da liminar ajuizado pelo município catarinense, entendendo que o ente público não conseguiu demonstrar o alegado prejuízo à ordem, à segurança e à economia públicas para justificar a possível suspensão da decisão judicial proferida pelo Tribunal Estadual. Além disso, o presidente do STJ lembrou que a liminar do Tribunal de Santa Catarina concedeu prazo de 90 dias para a suspensão dos efeitos do contrato entre a Prefeitura de Tubarão e a APAI, o que, segundo ele, evitará eventual impacto imediato no município. E em Mato Grosso, armas apreendidas em processos da Justiça Estadual vão ser entregues para destruição. O Poder Judiciário realizou um trabalho minucioso nas comarcas do interior com o objetivo de reduzir ao máximo o volume de armas de fogo sob guarda da Justiça Estadual e da Polícia Civil. Nesta sala aqui são mais de 3.000 armas de fogo que foram apreendidas em todo o interior do estado de Mato Grosso pela Polícia Civil, pela Polícia Militar e que são parte de processos no Poder Judiciário. Essas armas já têm destino certo, a destruição. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, tem provimento, diz que a partir do momento que as armas já estão laudadas, já se não tem um motivo mais de permanecer essas armas, salvo aquelas armas que foram utilizadas em algum tipo de homicídio ou latrocínio, que o Ministério Público requisita essa arma para fins de tribunal de júri. Um verdadeiro arsenal, é verdade. E tem de tudo. Espingardas, carabinas, escopetas, garruchas, revólveres, pistolas, fuzis e até armas artesanais. E tem também munições de vários tipos, armamentos que, retirados de circulação, garantem uma sociedade mais segura e pacífica. Nós temos a maior satisfação em dizer para a sociedade que isso também é uma ação que colabora com a pacificação social. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.